coloridas, a gente pode colocar uma criança para fazer parte daquele conto de fada. E não é diferente com crianças com necessidades especiais. A gente precisa entender que essas crianças com necessidades especiais, elas aprendem, mas aprendem do modo dela, gradativamente, né? Gradualmente. Elas também aprendem de modo significativo, elas podem interagir através do seu entusiasmo. Elas podem também ser uma criança extremamente curiosa e te mostrar, né, várias qualidades e competências iguais a uma criança que a gente pode usar uma palavrinha normal. Entendido até aqui essa abordagem? Então, a gente pode entender que, partindo, né, desses desafios, a gente tem hoje uma qualidade bem acessível, né, que são as técnicas, a tecnologia. Hoje a gente pode inferir nessa criança várias tecnologias para que ela, no final, entre no processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, hoje aqui nós estamos em mais um processo de tecnologia, né? Nós estamos em uma aula à distância, através de uma plataforma, através das aulas remotas. Isso é um estímulo, isso também é uma técnica. Possa ser que essa criança ela não tenha habilidade com papel, com o livro, mas já com o computador, com a parte tecnológica, com o celular, ela desfrute muito mais da leitura. Quem é que vai descobrir isso? Quem vai descobrir somos nós, professor, através do nosso processo investigativo. Então, a importância do estímulo desde a educação infantil, desde casa, é um processo bastante importante. A André Solé também aborda muito isso, né? Essa capacidade de exploração desse indivíduo. Com que finalidade ele deve estar no meio educacional. E aqui tem algumas estratégias de leituras que são ensináveis, ou seja, que a gente deva praticar, né, dentro da sala de aula ou dentro de aspectos que sejam similares. É importante que essa criança ela também esteja inserida junto com os outros alunos. Por quê? Porque ela tem que compreender as finalidades implícitas e explícitas do texto, ativar conhecimentos prévios, né? Você pode estar introduzindo esse indivíduo com seu conhecimento prévio. Isso não é novidade para a gente. Selecionar o essencial e o relevante a compreender, identificar a consistência interna e expressa de cada passo da aprendizagem, conhecimento, né? Procurando elaborar essas estratégias que sejam importantes para que esse aluno venha levantar hipótese. Por quê, professora? Porque a hipótese é a curiosidade do texto, é a interpretação individual desse indivíduo. Então, ele pode acontecer que você peça alguma atividade e ele não corresponda. Ele sendo ou não uma criança com necessidade especial. Então, a gente precisa abordar esse conteúdo significativamente. Aqui vai uma indicação de leitura, viu? Que são estratégias de leitura. Esse livro é muito bom. Aconselho todo mundo a ler, tá? Mesmo que nesse momento a gente esteja passando por um momento de pandemia, mas acredito eu que ele ainda esteja à disposição em livrarias. Detalhe, eu quero que vocês observem que ele é a 6ª edição. Tudo bem? A gente vai avançar mais um pouquinho. E a gente precisa entender também que a avaliação e a capacidade de leitura, ela é extremamente importante. Essa avaliação da capacidade de leitura é que dispõe na atualidade de mostrar ao menino ou às meninas enfrentarem desde muito pequenos problemas que lhes surgem, né? A presença do escrito em sua própria necessidade de ler e escrever. Então, a criança com necessidade especial ou não, menino ou menina, ele olha aquela atividade como uma problemática. E o que é que ele já aborda para você? Ele já aborda para você essa dificuldade expressiva. Através de quê, professora? Através da negação. Ele sempre vai negar para você. Ele vai chorar, ele vai querer brincar, ele vai querer se alimentar, ele vai querer fazer outra atividade, menos praticar esse processo de escrita e de leitura. Entendido até aqui? Bom, então esse conhecimento, né, ele precisa ser lapidado, ele precisa ser diplomado, então ele precisa ser um indicador também da situação atual desse educando.
Então, a criança, ela precisa exprimir, eu coloquei essa imagem para que a gente possa dar uma olhadinha, ela precisa exprimir alegria. O ato de ler, de escrever, ele precisa ser, não precisa ser uma tomada burocrática, entendeu? Ele não precisa ser de cunho obrigatório, ele precisa ser de cunho prazeroso e educativo. Então, aqui nessa segunda parte dos slides, a gente vai entender um pouquinho dessas dificuldades de aprendizagem através dos transtornos, para que a gente possa, dentro de cada situação, entender a problemática desse aluno. Então, vamos lá. Então, o que esse aluno apresenta, né? Ele apresenta dificuldades de aprendizado a partir de pressupostos. O que são esses pressupostos, professores? São as queixas, né? As queixas da professora, da família, no sentido de valorização ou não dessa interação do indivíduo no processo de ensino-aprendizagem. Isso faz com que haja uma baixa emotivacional. E essa baixa emotivacional, ela está associada também à dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque ela não gera um potencial chamado confiança, né? O aluno, ele torna-se, ele fica reprimido a sua habilidade. E a criança com dificuldade de aprendizagem aprende melhor quando encontra-se um ambiente que valorize a sua habilidade e capacidade, ou seja, que ela tenha um foco no desenvolvimento dessa competência. Então, esse ato de promover esse ambiente é nosso, viu? É nosso na interação como professor, é nós na interação como psicopedagogo. Então, criar esse ambiente de valorização e aptidão para que esse indivíduo possa promover essas habilidades é inteiramente nossa. E o que é dificuldade de aprendizagem, né? Então, essas dificuldades de aprendizagem significam o quê? Na aquisição e utilização da compreensão. Pode ser uma falta de compreensão auditiva, da fala, da leitura, né? Do raciocínio matemático. Então, a gente precisa entender que se esses elementos que eu acabei de mencionar estiverem em desordem, o processo de ensino-aprendizagem ele terá o quê? Problemas. A gente vai ter problemas também desse elemento, desse indivíduo, na autorregulação do comportamento, na recepção social, nessa interação social. Por quê? Porque a criança, quando ela é reprimida, quando ela não consegue falar direitinho, quando ela não consegue andar direitinho, ela é colocada o quê? No cantinho da sala. Às vezes ela tem uma pessoa